Bom, esse é o quinto estudo, como eu disse, o quinto estudo nessa série de estudos sobre a cultura popular e nosso relacionamento com a cultura popular. E o título desse estudo é A Liberdade Cristã e os Limites Sábios. O que é a liberdade cristã? Quais são os limites? E o subtítulo, podemos dizer, é Porque eu posso não é a mesma coisa que eu devo. Eu posso, mas é uma boa ideia? Sempre é uma boa pergunta. Eu tenho a liberdade, mas seria sábio usar a liberdade para fazer tal coisa? E nesse estudo eu vou citar três partes das nossas confissões. Em primeiro lugar, Dia do Senhor 32 e 33 do Catecismo. Em segundo lugar, Dia do Senhor 41 e 42 do Catecismo. E em terceiro lugar, o capítulo 3 e 4 dos Canos de Dort, que fala sobre a corrupção humana e a renovação real da nossa vontade pelo Espírito Santo. Agora, ao falar sobre essa liberdade cristã, pensando nas confissões, o Catecismo diz que Cristo não nos libertou para vivermos sem limites, certo? Mas Ele nos libertou para vivermos em gratidão diante de Deus. Sabemos isso. A segunda parte do Catecismo é a parte que tem a ver com nossa gratidão. Somos libertos para viver em gratidão. A nossa confissão faz essa conexão explícita entre a libertação e a obediência. Nós somos libertos do pecado para vivermos para Deus. Sempre uma coisa que eu enfatizo no ensino, na pregação. Nós não somente somos libertos de alguma coisa, mas somos libertos para alguma coisa. Não somente libertos do pecado, da morte, mas libertos para servir a Deus, para cumprir nossa tarefa com a imagem de Deus. A liberdade cristã, por causa disso, não significa autonomia absoluta. Eu tenho essa liberdade, portanto, eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu posso chegar às minhas próprias conclusões, eu posso viver como eu quero. Não é a autonomia absoluta, mas é a capacidade renovada de obedecer com alegria. Somos libertos para obedecer com alegria. E para os jovens, especialmente, mas para todos nós, como toda parte desse estudo, a cultura, eu vou enfatizar 3 pontos. A cultura define a liberdade como ausência de restrições externas. Isso é, a cultura ao nosso redor define a liberdade como uma ausência de qualquer restrição sobre a nossa vida. Nós podemos fazer o que queremos, certo? Mas a confissão, nossa confissão, define liberdade como mudança interior produzida pela graça de Deus. E nós vamos ouvir sobre isso ao pensar em como nós devemos fazer boas obras. Somos libertos, mais uma vez, somos libertos para. E o ponto essencial, o terceiro ponto aqui, o ponto principal, é que os limites não negam a liberdade. Dizer que há limites não é dizer que não há liberdade. O que os limites fazem é orientar e proteger as liberdades. Podemos pensar nisso numa sociedade também. Uma sociedade onde há verdadeira liberdade vai ter regras, vai ter leis justas para governar
a sociedade. É o trabalho da autoridade na sociedade, do Estado. O trabalho é proteger os cidadãos da sociedade. E com essas boas regras, não faça isso, não faça aquilo, em vez disso, faça essas outras coisas. Com essas regras, nós podemos experimentar a verdadeira liberdade, certo? Não é anarquia, mas esses limites orientam ou direcionam a liberdade e protegem a liberdade. Funciona como uma garantia da liberdade. Dentro desses limites, nós podemos viver em paz, nós podemos viver em harmonia, e podemos viver uma vida saudável. Então a pergunta-chave dessa lição, desse estudo é: se eu pertenço a Cristo, se lembra, pertencer a Cristo em termos de tela, se eu pertenço a Cristo, quais limites fazem sentido ou são necessários à luz do que nós confessamos sobre gratidão, sobre obediência e sobre a renovação da nossa vontade pelo Espírito Santo. Então, dado o fato que pertencemos a Cristo, corpo e alma, quais são os limites do nosso comportamento? E o que esses limites têm a ver com nossa vida de gratidão? Vamos dar uma olhada a Dia do Senhor 32 do Catecismo. Você tem sua cópia do livro das responsabilidades, página 92. Então, é no início da terceira parte do Catecismo sobre nossa gratidão, pergunta 86. Se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta. E essa resposta é o que eu já disse anteriormente. Por quê? Porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Então, a primeira razão aqui fala sobre o fato de que nós somos salvos para e não somente de, certo? Nós, Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo, a sua imagem. As duas coisas andam de mãos dadas. A remissão dos pecados, a redenção da nossa vida, da nossa alma, e a renovação pelo Espírito Santo. Podemos dizer que a justificação e a santificação andam de mãos dadas. Não pode ter um sem o outro, certo? E além disso, segunda parte, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. A segunda razão, a nossa própria certeza da fé. Nós experimentamos a presença do Espírito em nossa vida, ele serve como testemunha, e para servir como testemunhas nós mesmos a esse mundo. Por isso devemos fazer boas obras. Nós somos salvos pela graça. Então, sabendo isso, reconhecendo isso, temos que evitar dois extremos, dois exageros ou distorções da verdade. Por um lado, há o legalismo. Legalismo é obedecer para ser salvo. Eu tenho que fazer isso, aquilo, para experimentar a salvação de Deus. E a licença, ou a palavra é libertinagem, certo? Libertinagem. Essa licença é o uso da graça como desculpa para o pecado. Vamos pecar porque somos salvos pela graça. Então, nossas confissões, as confissões reformadas, seguindo a Bíblia, claro,
ensinam que boas obras surgem ou fluem da gratidão e não do medo, nem da nossa tentativa de merecer uma coisa ou mostrar nossa própria inerente bondade. Não é assim. Agora, um versículo importante nesse contexto é Romanos capítulo 6. Agora eu sei que Romanos capítulo 6 é uma das minhas passagens favoritas, e muitas vezes eu estou lendo essa passagem, mas é muito importante em versículos 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Paulo está respondendo às perguntas dos oponentes, provavelmente que eles estão questionando a sua doutrina. E ele diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não podemos pecar para que seja a graça mais abundante. De fato, é um absurdo pensar assim. Paulo aqui rejeita a ideia, qualquer ideia, de que a graça pode produzir a passividade espiritual, a passividade moral. Vamos pecar para que a graça seja mais abundante. A nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, nós somos enterrados com Ele, sepultados com Ele, recebemos a nova vida com Ele. Cria uma nova direção, uma nova orientação da nossa vida. Somos direcionados numa outra direção completamente. Então, o catecismo está ecoando aqui o argumento de Paulo, aqui em Romanos capítulo 6. Como nós podemos viver em pecado? Porque somos remidos por Cristo, nós somos resgatados, salvos e também renovados. As duas coisas não podem ser separadas. Então é o primeiro ponto. E também nós temos que pensar no que a liberdade cristã não é. Não significa a liberdade cristã, com certeza. Mas essa liberdade não significa uma ausência de autoridade, não significa a independência absoluta, nenhuma dessas coisas. Se há um desejo, um tipo de cobiça, uma coisa que estamos cobiçando, ou uma coisa que nós desejamos, um hábito na nossa vida, ou um padrão de vida, um padrão de consumo, o que nós estamos consumindo em nossa vida, que está governando nossas escolhas, as escolhas que nós tomamos, as decisões que tomamos. Então, nós não estamos vivendo como pessoas libertas, mas como pessoas que estão sendo dominadas. Isso não é liberdade, mas de fato é escravidão. Estamos sendo dominados por essas coisas. Mesmo que não é uma atividade proibida, certo? E é aqui que a liberdade cristã entra. Porque talvez é um hábito, talvez é um padrão, talvez é uma atividade, um comportamento que em si não é necessariamente pecaminoso, mas pode ser algo que está tomando conta, tomando controle da nossa vida. Nesse caso, não estamos vivendo em liberdade não mais, mas de fato estamos vivendo em escravidão a uma coisa criada. Liberdade cristã tem uma direção. E o Catecismo, Dia do Senhor 33, fala sobre o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem.
que é a verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento. Página 93, no livro das Três Formas de Unidade, se tem um livro. Pergunta 88, o que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? A resposta é a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Então, tem dois lados: a morte da antiga natureza, a velha natureza, e nossa carne pecaminosa, e a ressurreição da nova natureza, essa natureza espiritual. O que é essa morte da velha natureza? É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e cada vez mais abominá-los e fugir deles. Isso é a morte da velha natureza. Podemos dizer que é o lado negativo. Pergunta 90, o que é a ressurreição da nova natureza? O lado que podemos escrever como o lado positivo. A resposta é a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Muito bem, as palavras, os verbos positivos aqui. É a alegria, expressar alegria, amor, deleite, vivendo segundo a vontade de Deus. É isso que nós podemos dizer e fazer em nossa liberdade. O que nós podemos fazer? Nós podemos experimentar a alegria sincera em Deus por Cristo. Podemos amar, deleitar de viver segundo a vontade de Deus. Onde a vontade de Deus é expressa, comunicada a nós. A vontade revelada de Deus, onde nós a encontramos. É uma palavra, três letras. A lei. A Bíblia, a palavra, a lei. A palavra que eu estava procurando foi a lei. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. É onde nós encontramos a vontade de Deus. Mas o que são boas obras? Tem três partes: aquelas que são feitas pela verdadeira fé, que são feitas em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Então, nós vivemos como pessoas libertas, não dominadas, e ao longo da nossa vida em união com Cristo, nós vivemos uma vida caracterizada por verdadeiro arrependimento ou conversão. A mortificação do velho homem e a vivificação, essa ressurreição do novo homem. E tudo isso mostra que a vida cristã tem que envolver, tem que incluir resistência ativa ao pecado. É uma luta, não é passividade, mais uma vez, e crescimento deliberado na obediência. A palavra importantíssima aqui é deliberado. É uma escolha, é uma ação, é uma coisa que nós temos que fazer. Não é passividade. Crescimento deliberado na obediência. No final, nós somos reformados e bíblicos. No final, quem faz esse trabalho? É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Quem pode tomar a responsabilidade e receber a glória para fazer isso? É Deus, não é nós. Mas ao mesmo tempo, um dos grandes mistérios da fé, uma coisa importantíssima, é que tudo isso envolve crescimento não passivo, mas deliberado em nossa parte. Nós temos que nos esforçar. Eu acho que vocês ouviram um sermão sobre isso há 2 semanas, quando o presbítero Cléber estava pregando. A liberdade cristã sempre aponta, nos direciona a uma direção concreta. Gálatas capítulo 5 e versículo 1.
E há uma expressão aqui em Gálatas capítulo 5, que parece a definição, a palavra específica para descrever esse tipo de coisa é tautologia. Tautologia é que quando a primeira parte da frase, da sentença, diz, parece dizer a mesma coisa como a segunda parte da frase, certo? Um exemplo: o homem não casado é solteiro, certo? O homem não casado é solteiro. É a mesma coisa no início da primeira parte da sentença e a mesma coisa na segunda. Mas aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade Ele nos libertou. Parece óbvio. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E agora, em Gálatas, Paulo está falando especificamente sobre o jugo da escravidão, das cerimônias, das leis da antiga aliança, em relação à heresia dos Gálatas. Mas podemos aplicar isso também a nossa situação e nosso uso da liberdade cristã. Somos libertos para a liberdade. Agora o aviso: não use essa liberdade para voltar à escravidão. Somos libertos do pecado. Glória a Deus, graças a Deus, nós somos libertos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Ao voltar ao pecado, ao estilo de vida pecaminoso, o que nós estamos fazendo? É como um escravo que no século XIX estava trabalhando numa fazenda e ele é liberto quando a lei muda e ele sai para o mundo, mas depois ele volta para a fazenda para entrar em escravidão de novo. Exatamente isso que nós fazemos. Somos como os porcos voltando à lama, como o cachorro voltando ao seu vômito, naquela imagem tão feia da Escritura. É exatamente isso. A liberdade cristã é para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A liberdade cristã não é algo que nós podemos tomar como garantido. Nós temos que manter, preservar, exercer, proteger a liberdade cristã, todas essas coisas, e usar a liberdade cristã como Deus quer que nós a usemos. Então, limites. Ponto 4. Limites não são nosso inimigo. Muitas vezes, especialmente os jovens, vocês jovens, têm a tendência a pensar assim: limites são nosso inimigo. A cultura popular presente limites como opressão. Até há esses slogans que dizem: não há limites. Em inglês, no limits, que usam na propaganda. Mas nossa confissão entende limites como instrumentos da pedagogia, do ensinamento. Nos ensinam como viver a vida de gratidão. Revelam quem está governando nossa vida e o que ou quem nós realmente amamos. Amamos nosso Deus ou amamos o mundo? Os limites nos mostram isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Coríntios 6, 12. Diz isso:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo fala sobre 2 critérios cristãos de liberdade. Ele diz que nem todas convêm e não podemos ser dominados por essas coisas. Então, não podemos permitir nossa liberdade cristã, assim chamada liberdade cristã, a nos deixar numa situação em que somos dominados por um comportamento. E especificamente falando aqui sobre a cultura popular, dominados por videogames e rolagem na tela, assistindo filmes, assistindo séries, passando tempo nas redes sociais, a pornografia até pior, e todas essas coisas que danificam a vida humana, danificam a alma e machucam a alma e nos tornam escravos desses comportamentos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Limites também servem ao amor. Mais uma vez, estamos falando sobre os limites. Quais são os limites do nosso comportamento? Dia do Senhor 41 do Catecismo, um exemplo bem prático que tem muito a ver com a cultura popular, o 7º mandamento: não adulterarás. Pergunta 108: o que nos ensina o 7º mandamento? Nossa resposta é que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Aqui encontramos que estamos falando sobre limites, né? Aqui nós encontramos um limite estabelecido por Deus para nosso benefício, que é o limite de quê? Matrimônio. Isso, matrimônio, casamento. O limite estabelecido por Deus. Pergunta 109: nesse mandamento Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? E a resposta: não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, Ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Limites no nosso comportamento, coisas que não são lícitas, coisas que não convêm, que devem não ter domínio sobre nós. Todas as ações que levam à quebra do 7º mandamento. Limites sábios se aplicam ao que devem se aplicar ao nosso uso da tecnologia, nosso consumo de entretenimento e, de fato, mais geralmente, podemos dizer, o ritmo da nossa vida. Como nós gerenciamos nosso tempo, como nós usamos nosso tempo, como dividimos nosso dia. Temos um certo tempo para fazer isso, outro tempo para fazer aquilo, nós temos algum tempo para lazer, para descanso, algum tempo para dormir, etc. Todas essas áreas, o ritmo da vida, a tecnologia, o entretenimento moldam hábitos. Nós ouvimos nas últimas semanas, formam nossos hábitos, moldam nosso pensamento,
nossos afeitos, o que nós gostamos, o que não gostamos, o que nós queremos, nossos desejos, nossas expectativas da vida. Nossa confissão nos chama à vigilância ativa, não à ingenuidade cultural. Ingenuidade. Devemos não ser ingênuos, pensando, isso não vai causar problemas na minha vida. Eu posso manejar isso, eu posso lidar com isso, eu não tenho problema com isso. Esse pecado eu não tenho problema, eu posso assistir isso, porque não vai entrar no meu coração. Mas a pergunta, então, é porque você quer assistir aí? Você acha que é pecaminoso, é uma coisa pecaminosa, e não quer que essa coisa entre no seu coração. Por que assistir aí? Ou participar? Mas devemos não ser ingênuos, pensando também que somos mais fortes do que somos, porque não somos em nós mesmos. Com certeza, em nós mesmos somos fracos. A única força que nós temos é a força do Espírito Santo que habita em nós. Nós não temos força. Sempre temos a velha natureza para lutar também. E Provérbios 4, versículo 23, especialmente para vocês jovens. Mais uma vez, eu estou falando com os jovens, mas adultos é para vocês também. Para nós também, não somente para vocês, para mim também. Provérbios capítulo 4. E versículo 23. Sobretudo, Provérbios 4, 23. E sabemos que esses primeiros capítulos de Provérbios são escritos explicitamente para o jovem, para ensinar o jovem na sabedoria. Então, versículo 23 de capítulo 4 de Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. São palavras bem sérias. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Jesus fala sobre isso também. Ele fala sobre o coração como a fonte das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Já citamos o início de Salmo 119, uma das semanas passadas, sobre a importância de guardar o coração e guardar a palavra de Deus em nosso coração, e não esse lixo, essas coisas feias e podres. Sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. O coração é o centro de desejos e decisões, e guardar o coração não fazemos isso teoricamente, não fazemos isso filosoficamente, não fazemos isso doutrinariamente, nós fazemos isso praticamente, estruturando a nossa vida com limites conscientes. O ponto final das nossas confissões nós encontramos no capítulo 3 e 4 dos Canos de Dort. Terceiro e quarto capítulo. Terceiro, página 135, nas três formas. Agora, como resultado da queda, artigo 1 desse capítulo, reconhecemos isso sobre nós mesmos. Nós fomos criados à imagem de Deus. Eu li isso no sermão recentemente. A última parte do primeiro parágrafo: a sua vontade e seu coração eram retos, todos os seus sentimentos puros. O homem era, portanto, completamente santo. A condição do ser humano antes da queda. Depois,
Ao rebelar-se contra Deus pela instigação do diabo e pelo próprio livre-arbítrio, ele se privou desses dons excelentes e, em lugar deles, trouxe sobre si cegueira, densas trevas, futilidade e perverso juízo em sua mente, malignidade, rebelião e obstinação em sua vontade e coração, e impureza em todos os seus sentimentos. Isso é a nossa condição natural. Nós permanecemos vulneráveis ao engano, por causa da nossa velha natureza, e ao excesso. Por isso, não podemos basear a liberdade cristã em autoconfiança, confiança em nós mesmos. Nossos pais, no ensino de Dort, eles afirmaram que Deus renova a vontade pelo Espírito Santo. Artigo 11. No meio do parágrafo, pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abre os corações fechados e abranda os endurecidos, circuncida o que eras incircunciso e infunde novas qualidades na vontade, faz viver a vontade outrora morta, o que era má converte em boa, a indisposta em solícita, a rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade, que assim como uma árvore boa, seja capaz de produzir o fruto das boas obras. Está descrevendo nós, nos descrevendo quem somos em Cristo, como o santuário, como o templo do Espírito Santo, renovados pela obra do Espírito Santo. Essa renovação é real, continua ao longo da nossa vida e é necessária para a nossa perseverança na fé. Como perseveramos na fé? Por meio dessa renovação, desse crescimento em santidade. Não é, mais uma vez, vocês estão ouvindo isso muitas vezes de mim, não é ficando no mesmo lugar, não desenvolvendo, não crescendo, não avançando, mas ficando sem mudança, sem crescimento na sua vida. A vida cristã é o crescimento e progresso, ou é diminuição e regresso. São duas opções. Mas a graça não age como coerção de Deus, mecânica. Ele não nos força nessa maneira. Nós lemos isso no Expansidor também. Ele muda a vontade humana. Ele opera uma maneira para direcionar o coração humano. Então Deus cura e dirige a vontade. Ele restaura a verdadeira liberdade. Mas ainda assim temos que lembrar nossa situação. Não é a situação daquela depravação total que é descrita em artigo 1, porque estamos sendo renovados pelo Espírito Santo para que possamos obedecer. Temos agora a capacidade para fazer boas obras, para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Graças a Deus podemos fazer isso, mas devemos evitar o que se chama triunfalismo na vida cristã. Nós já chegamos na linha da chegada, já chegamos ao fim da corrida, e eu não tenho que me esforçar, não chegamos ao fim ainda. Romanos capítulo 7, voltando a Romanos e capítulo 7, versículo 18. Bem conhecida essa passagem.
Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Isso é evidência da operação do Espírito Santo. O querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, etc. Esse texto impede qualquer visão triunfalista da liberdade cristã nessa vida. Há pessoas que ensinam o perfeccionismo, que o cristão pode chegar a um ponto de perfeição nessa vida, que é uma mentira. E obviamente na Escritura nós vemos isso claramente. Para concluir, nós não queremos ser legalistas, certo? Queremos reconhecer, diferente das seitas, nós reconhecemos a liberdade cristã e a verdadeira liberdade cristã. Sabemos que a vida cristã é muito mais do que não faça isso e faça aquilo. Mas também não podemos criar uma distorção da doutrina da liberdade cristã, certo? Eu tenho medo que há muitos reformados que de fato criaram uma distorção, uma falsa imagem da liberdade cristã. Eu posso fazer isso, eu posso ficar bêbado, eu posso participar de festas mundanas, eu posso participar, posso assistir algumas certas coisas, eu posso participar ou fazer atividades online. A liberdade. Eu posso assistir filmes, ouvir música, porque nós somos livres. Mas a Bíblia e nossas confissões, servindo como reflexo do conteúdo bíblico, encorajam práticas concretas que apoiem a vida espiritual. Descanso ordenado, né? O quarto mandamento. Ritmos saudáveis de vida. Viver uma vida saudável. Descansar em intervalos suficientes. Trabalhar. Vigilância sobre hábitos. E disposição para abrir a mão de coisas boas, até coisas boas, para o bem maior. Então, eu não quero ofender outras pessoas, portanto, eu não vou fazer isso. Eu vou sacrificar. Eu sei que não é pecado, mas eu não vou fazer. Certo? Ou vou fazer na privacidade da minha própria casa. Isso é uma coisa importante, mas eu não vou fazer na frente de uma pessoa que acha que é pecado. Da liberdade cristã. E eu não quero ficar escravizado a qualquer coisa. Posso jogar videogame? Claro, posso. Devo? Não. Eu não sinto falta, depois de algum tempo, eu não sinto falta de não jogar videogame. Eu acho que eu mencionei para alguns de vocês, um colega meu, ele gosta daqueles jogos no computador de voos, de simulação de voos. Ele faz isso, eu sei, ele fez isso quando eu o conheci, ele fez isso, um pastor, nos sábados à tarde. Quando ele terminou todo o resto do seu trabalho, ele colocou 2 horas, e ele separou 2 horas do seu dia, da sua semana, para jogar com um simulador de voo. Pecado? Não. Ele tem o hábito, a prática, ele gosta disso, é o hobby dele, é um jogo eletrônico, claro, mas é num lugar saudável. Não é 2 horas na manhã, 2 horas à tarde, 2 horas à noite. Não é 10 horas por dia, ou 6 horas por dia, ou 4 horas por dia, mas é 2 horas por semana. Então, limites, colocando limites. Tem que colocar o limite de 2 horas? Não. Tem liberdade.
É sábio fazer mais do que isso? Talvez não. Mas o limite pode ser diferente. Talvez eu não vou jogar até eu terminar meu trabalho e ajudar meus pais e fazer a tarefa de casa, ou até eu fazer uma leitura e fazer uma leitura devocional, estudar, etc. Limites, porque todo mundo diz: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer devoções pessoais, eu não tenho tempo para orar. Desculpa, todos nós temos tempo, e todos nós temos muito mais tempo, provavelmente, do que muitos dos nossos antepassados tinham nas suas vidas. Então, a liberdade cristã, para resumir, não é fazer tudo o que eu posso fazer. Eu posso fazer agora, eu posso fazer isso, aquilo. Sou reformado, eu posso. Eu não sou pentecostal, eu não sou membro da Assembleia, agora eu não tenho que seguir aquelas regras. Eu não sou membro da congregação cristã, então tenho que seguir aquelas regras que eles têm. Ou qualquer outra igreja que acrescenta coisas à palavra de Deus. Sou reformado agora. Tenho a liberdade. Sim, tem. Use essa liberdade conforme a Escritura e não para satisfazer e alimentar a sua própria carne. É um ponto muito, muito importante aqui. Cristo não nos libertou para uma vida sem forma, mas para uma vida moldada pela graça, pela sabedoria, pelo amor. A verdadeira liberdade cristã é sempre a liberdade sustentada por Cristo, vivida em união com Cristo. Sempre pensando: estou glorificando Cristo ao fazer isso? Estou usando o meu tempo como Ele? São essas perguntas que nós devemos fazer sobre a nossa liberdade cristã. E na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar e nós vamos abordar alguns outros assuntos e questões muito importantes sobre o uso e o nosso relacionamento com a cultura popular e alguns assuntos específicos. Vamos orar.